Olá, olá, olá. E aí, tudo bem com você? Eu estava morrendo de saudade, querendo realmente ver você ter resultados no Enem. Tudo bem? Matematicamente, como é que você está? Eu sou o professor Emerson e hoje a gente vai dar sequência no nosso conteúdo, certo? Então, preparados aí? Ok, que bom. Então a gente vai trabalhar hoje um conteúdo de geometria espacial. Se chama cilindros. Então, vem comigo. Bora analisar isso aí direitinho. Eu tenho certeza que você vai gostar muito, correto? Então, explicando, pessoal, o que é cilindro? O cilindro é um sólido geométrico composto por duas faces formadas por círculos paralelos. Como é que é isso? Essa é a face superior e essa é a face inferior, correto? E elas são círculos, beleza? Entre si. E a área lateral que conecta nessas duas faces, por ser construído por meio da rotação das figuras planas, e tem uma superfície curva, é considerado que um corpo redondo, certo? Então, como é que é isso? O cilindro tem base superior e inferior como círculo, e essa região aqui, ó, que é a face lateral, a área lateral, ela é uma superfície curva, então por isso ela é chamada de corpo redondo. Há vários objetos no nosso cotidiano com formato de cilindro, deu para perceber? Então a gente está hoje, ó, rodeado de figuras cilíndricas e é importante que a gente saiba trabalhar com isso no conceito da geometria espacial. Então vem aqui comigo. Cilindro hoje no Enem é essencial que você domine, porque não cai no Enem, despenca, você tem que dominar mesmo. Então qual é o conceito? Você ter noção dos resultados se você tiver um preparo maior, certo? Então bora ter atenção agora. Tipo aqui, ó. Elementos de um cilindro. As bases são os dois círculos encontrados em um cilindro, como já mostramos, certo? O primeiro deles é um círculo de centro C e raio R, presente na definição do cilindro, e o outro é formado por todas as extremidades dos segmentos de retas, paralelos e congruentes, correto? E o que vem a ser a altura? É a distância entre as duas bases do cilindro. Para encontrar essa medida, pode-se calcular a distância entre os dois planos que o contêm. Como assim, professor? Se você observar aqui, ó, aqui eu tenho o centro da base inferior, aqui eu tenho o centro da base superior. A distância entre eles para esse formato de cilindro vai formar o que a gente chama de altura. Ok? Aí vem o eixo, a secção transversal e geratrizes. Bora entender isso melhor? Os cilindros são classificados como retos ou oblíquos. Aqui eu tenho um cilindro reto e aqui eu tenho um cilindro oblíquo. Quando é que ele é reto? Suas geratrizes são perpendiculares às bases. Mas, professor, o que é geratriz? Se eu pegar um segmento de reta que saia daqui e toque na extremidade da base inferior, ela forma um ângulo de 90 graus. Então, quando ela vem totalmente reta, ela está dizendo que é perpendicular. Então, nesse caso, eu tenho um cilindro reto. O oblíquo, isso não vai acontecer. O nosso estudo vai ser relacionado aos cilindros retos, tá? Com base nisso é que a gente vai abordar algumas coisas aqui. Planificação. A planificação de um sólido geométrico é uma projeção das figuras que fazem parte de seu contorno no plano. É como se demonstrássemos o sólido para observar as figuras geométricas planas que podem ser usadas para construí-lo. A planificação do cilindro é duas circunferências, ó, congruentes e um paralelogramo, no caso de cilindros oblíquos ou retângulo. Então aqui eu vou ter um retângulo e duas circunferências, certinho? Ou seja, se você dominar isso, você vai conseguir compreender o seguinte. Vamos lá? Analisa aqui comigo. Isso aqui é um cilindro? O que você me diz? Como assim, professor? Será que é um cilindro? Se eu fizer isso aqui, ó, preste atenção, você percebe que você tem um cilindro. Aqui é a base superior e aqui embaixo a base inferior, correto? Então, se eu fizer a planificação e fizer isso aqui, você vai enxergar realmente o quê? O retângulo formado na planificação, certinho? Então, com isso aqui vai te ajudar muito a compreender a situação e as fórmulas que vão vir, ok? Beleza? Então, bora dar sequência? Aqui, ó. Como calcular a área e o volume no cilindro? Então, bora entender aqui uma coisa. Ao lidar com sólidos, podemos calcular a área da base, a área lateral, a área total e o volume.
Então, vamos trabalhar aqui primeiro a área da base? A base é um círculo. E a fórmula do círculo é π vezes r ao quadrado. De novo, a área da base é a área do círculo que o contém, que é π vezes r ao quadrado. Ok? AB é a área da base, o π é o número irracional que vale 3,14 e r é o raio, tá? Que vem do quê? Da circunferência formada aqui na base inferior. E se eu quiser calcular a área lateral? Nesse caso aqui, ó, a área lateral é 2 vezes π vezes r vezes h, que é justamente a questão para que você possa memorizar do retângulo formado. Como assim, professor? Nesse caso, como é que eu vou conseguir compreender isso? Analisa aqui comigo. Nós sabemos que eu faço aqui, eu tenho o quê? Um cilindro. A área lateral é justamente a área do retângulo. Eu já tenho aqui, ó, o comprimento da circunferência, que é 2πr, e aqui corresponde à altura. Então vai ser 2πr vezes h. Bora entender isso? Olha aqui, ó. 2πr vezes h. E o que seria a área total? A área lateral mais as duas áreas da base, ó. A área lateral mais as duas áreas da base, que eu vou cair agora nesse formato aqui, ó. Ok? Então é bem tranquilo, dá para você ter essa noção. E o volume? Se eu quisesse encher o cilindro, como é que eu calcularia? Você vai pegar a área da base multiplicado pela altura. Vamos repetir? O volume do cilindro é a área da base, que é πr ao quadrado vezes h. Beleza? Então, bora colocar isso em prática? Exemplo 1, uma questão. Qual é a área total de um cilindro com altura de 9 centímetros? Ó. Cilindro vai ter altura de 9 centímetros e o raio da base é 6 centímetros. Utilize π igual a 3. Aqui, pessoal, está pedindo área total. Se está pedindo área total, é 2π vezes r, que multiplica r mais h. 2 vezes o π, que eu vou adotar 3, o raio é 6 e r mais h é 6 mais 9. Vai ficar 2 vezes 3 vezes 6 vezes 15. 36 vezes 15 dá 540 centímetros quadrados. Então, qual é a opção aqui de resposta? Vê para mim, letra B. Lembrando que se falar de área, vai ser sempre centímetro quadrado, metro quadrado, decímetro quadrado, tá ok? Se eu souber a fórmula, é só substituir os dados da questão e você resolve, ok? Bora entender agora o exemplo 2. Um galão será construído no formato de cilindro, com 659,4 centímetros quadrados de plástico. Aqui, pessoal, eu já tenho a área, tá? Utilize π igual a 3,14, qual deve ser a altura desse galão, sabendo que o seu raio é 5 centímetros. Bora com calma aqui. Sabemos que a área total é dada na questão. Concorda comigo? Aqui, ó. Portanto, a área total pela fórmula é 2πr, que multiplica r mais h. Mas a pergunta é, o que eu tenho para substituir? A área total eu tenho, que é 659, tá aqui. 2 vezes π vezes r é 2 vezes 3,14 vezes 5. Por quê, professor? Porque aqui está dizendo que o π é 3,14 e o raio é 5. Apenas substituímos. Aqui dentro é r mais h, mas o r é 5, eu não tenho altura, então ela vai ser a nossa variável. Aqui repete, aqui multiplica, e aqui 5 mais h repete. Agora vai acontecer o quê? Esse 31,4 que está multiplicando vai passar para cá, dividindo antes da igualdade. E aqui vai ficar apenas 5 mais h. O que eu vou fazer agora? Dividindo 659,4 para 31,4, a gente vai achar 21. Divisão exata. Esse 21 é o resultado dessa divisão. Repete 5 mais h. Isola o h, o 5 que está somando passa subtraindo. Então, 21 menos 5 é igual a h, que é justamente o quê? A altura. Logo, essa altura vai dar quanto? 16 centímetros. Aí eu pergunto para vocês, qual é o gabarito dessa questão? Resposta alternativa E, correto? Então, é importante que, se você dominar a definição da área total, você analisa, interpreta e faz a substituição, ok? Bem tranquilo. Bora analisar isso aqui agora? Tá? Vai ser bem tranquilo. Vamos lá? Um piscicultor cria uma espécie de peixe em um tanque cilíndrico. Presta bem atenção. Ele cria peixe em um tanque cilíndrico. Então já diz alguma coisa para nós aqui.
Devido às características dessa espécie, o tanque deve ter exatamente 2 metros de profundidade, isso aqui corresponde à altura, e ser dimensionado de forma a comportar 5 peixes para cada metro cúbico de água. Como é que é isso, professor? Para cada 1 metro cúbico de água tem que ter exatamente 5 peixes. Aqui está falando de volume, tá? Atualmente o tanque comporta um total de 750 peixes. O piscicultor deseja aumentar a capacidade do tanque para que ele comporte 900 peixes, então ele quer que aumente, mas sem alterar sua profundidade. E qual é a profundidade? 2 metros. Considere 3 como aproximação para o π. O aumento da medida do raio do tanque em metros deve ser de... Preste bem atenção. A altura deve ser a mesma, então eu não posso aumentar a altura, eu tenho que aumentar o raio, tá? Então, para quanto é que deve ser aumentado esse raio? Lembrando que aqui eu tenho que trabalhar a questão de volume, certo? Então, como é que vai ser feito isso daí? Então, aqui eu tenho que trabalhar alguns conceitos, e se você está com o livro em mãos, é o exercício 3, questão 4, da página 165 do livro Resolva Enem, volume 1. Então, pega aí, o volume 1, eu espero você, ok? O exercício 3 é questão 4, tá? Página 165. Aparentemente, pelas opções, é uma questão complexa, mas aí a gente vai agora esclarecer isso com calma. Vamos lá? Se liga na dica. Temos claramente um exercício de geometria envolvendo volumes, áreas e equações. Nesse exercício, o piscicultor tem uma quantidade de peixe no tanque. Ele quer aumentar, e para isso vamos precisar calcular qual será o aumento do raio do tanque. Portanto, vamos ter que calcular o raio final e o raio inicial, para saber quanto é que vai aumentar, para sabermos a diferença, correto? Então vamos lá. O que eu tenho da questão? 2 metros de profundidade é a altura, 5 peixes por metro cúbico, e atualmente tem 750 peixes. E ele quer colocar quanto? 900. E eu tenho também que o 3 é a aproximação para o π. Então, para analisar com calma. Solução. Questão muito interessante do Enem, tá? Foi uma replicação do PPL 2020. Primeiramente, qual é a fórmula do volume do cilindro? O volume do cilindro é π vezes r ao quadrado vezes a altura. Π vezes r ao quadrado é a área da base e h é a altura correspondente. Certo? Então, vamos lá com calma. Inicialmente, o tanque está comportando 750 peixes, então podemos descobrir o seu volume usando uma regra de 3 simples. Como assim, professor? São 5 peixes por cada 1 metro cúbico. Para chegar em 750 peixes vai ser x metro cúbico, já que isso aqui é volume. Vai multiplicar cruzado, 5 vezes x é 5x, 750 vezes 1 é 750. O 5 que está multiplicando passa dividindo, logo o meu x vai ser igual a 150 metros cúbicos. O que é isso? É o volume inicial do tanque, tá? Então nós temos o volume do tanque de 150 metros cúbicos e a altura vale 2 metros. Então podemos encontrar o seu raio, que eu vou chamar de raio inicial. Beleza? Volume do cilindro é π vezes r ao quadrado vezes h. O volume do cilindro nós achamos aqui que é 150. O π vale 3. R eu não tenho e a altura é 2. 150 vai ser igual a 3 vezes 2, 6. 6 vezes r ao quadrado. Esse 6 que está multiplicando vai passar para cá dividindo, ó. Então, r ao quadrado é igual a 150 dividido para 6. Essa divisão, pessoal, vai dar exatamente 25. Agora eu tenho que achar o valor do raio. Vocês perceberam que de 25 pulou para 5? Como assim, professor? Esse quadrado passou para cá como raiz quadrada. De novo, o quadrado passou para cá como raiz quadrada. Qual é a raiz quadrada de 25? 5. Então, nós encontramos aqui o raio. Só que é o raio inicial equivalente a esse volume quando tinha 750 peixes, tá? No tanque cilíndrico. Mas o que está pedindo a questão? Tá? Ela quer saber para quanto vai ter que aumentar a medida do raio. Para isso, eu vou ter que ter uma dedução em relação à questão, principalmente porque de 750 peixes vai aumentar para 900. Então, qual é o raciocínio? Nesse caso aqui, num segundo momento,
o piscicultor decide aumentar o raio desse tanque e manter a sua altura. Quer dizer que a altura de 2 vai permanecer, de modo que ele comporte 900 peixes. Novamente, podemos obter este volume através de uma regra de 3 simples. Então, eu vou fazer novamente a regra de 3. 5 peixes por cada 1 metro cúbico, 900 peixes x metros cúbicos. Eu vou multiplicar cruzado. 5 vezes x é 5x, 900 vezes 1 é 900. O 5 que está multiplicando vai passar dividindo. E 900 dividido para 5 vai nos dar 180 metros cúbicos. Quer dizer que esse volume aqui é o equivalente a 900 peixes, correto? Agora, do mesmo jeito que a gente fez no exercício anterior, vamos fazer aqui novamente. Hora de calcular o tamanho do raio novo do tanque. Então, vamos lá. Volume do cilindro, π vezes r ao quadrado vezes h. O volume do cilindro é 180. π é 3, r ao quadrado repete e a altura é 2. Beleza? E agora, o que a gente vai fazer? 3 vezes 2 aqui, ó, vai dar 6. Aí esse 6 vai passar dividindo para cá. Então eu vou ter 180 dividido por 6. E 180 dividido por 6, que é o que vai passar dividindo, vai nos dar 30. Então eu vou manter essa equação. R ao quadrado é igual a 30. Eu quero calcular o R. Então esse quadrado vai passar para cá como raiz. Percebam que essa raiz quadrada não é exata, então eu não preciso calcular. Eu vou deixar no formato do radical. Beleza? Se você prestar atenção, diferente daqui, ó. R ao quadrado é igual a 25. O quadrado passou para cá como raiz e a raiz de 25 é 5. Então aqui sumiu o sinal da raiz porque a raiz quadrada é exata. Já nesse caso, não. O Rzão ficou quem? Raiz quadrada de 30. Beleza? Agora o que eu vou fazer? Para encontrarmos o aumento que deve ser feito no raio do tanque, é calcular a diferença. O raio maior menos o raio menor. Chamamos aqui do raio maior, raiz de 30. Alguém se lembra qual é a medida do raio menor? 5. Olha isso aqui, ó. Qual é a medida do raio menor? 5. Qual é a medida do raio maior? Raiz de 30. Fazendo a diferença, o que vai acontecer? Raio maior é raiz de 30 metros e raio menor é 5. Sendo assim, o aumento da medida do raio do tanque vai ficar raiz de 30 menos 5 metros. Você se lembra se tinha essa opção na questão? Vamos verificar aqui, ó. Gabarito, letra A. Então, como assim? Se você verificar aqui, ó, letra A. Pessoal, é uma questão que ela não tem tanta complicação, mas se você conseguir seguir os passos exatamente do que deve ser feito, beleza? Então é ter tranquilidade aqui para poder compreender, certo? Agora o mais importante é você lembrar das fórmulas, tá? Ó, área lateral, 2πr vezes h, área total e não esquecer do volume. O que mais cai a nível de Enem é o volume, que é o π vezes r ao quadrado vezes a altura. Bora repetir? Volume do cilindro. Área da base, que é π vezes r ao quadrado vezes a altura. Ficou bem claro isso daí? Com base nisso, você vai conseguir ter excelentes resultados. Ok? Então...